Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui, tô na fase dos psiquiatras, né? A gente vai seguindo alguns e vai, vamos dizer assim, se capacitando para falar sobre alguns temas que de alguma forma não são muito falados. Outro dia eu ouvi um termo, empatia patológica. Aquilo me deu um soco no estômago. Eu sou uma pessoa excessivamente empata. Falei, meu Deus, será que existe uma patologia na empatia? E fui pesquisar e encontrei um texto de origem psicanalítica, de um psiquiatra chamado Dr. Lucas Napoli, extraído do site dele, lucasnapoli.com. Hiperidentificação, a raiz da empatia patológica. Eu vou fazer a leitura, mas obviamente a gente vai conversar sobre isso sob um outro ângulo, não é? Vamos lá, foi publicado no dia 15 de julho de 2021. Ele é um psicólogo e psicanalista, ele não é psiquiatra. Mas aqui ele se coloca como doutor Lucas Napoli, ok. Hiperidentificação, a raiz da empatia patológica. Vamos lá. Para nos relacionarmos uns com os outros, precisamos fazer uso da capacidade de nos imaginarmos na situação do nosso interlocutor. Em psicologia, damos o nome a essa capacidade de empatia. Pessoas cujas experiências ambientais precoces não favoreceram a atualização da capacidade empática podem ter muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, o que lhes permitiria um momentinho aí praticarem atos de crueldade com uma frieza notável. Popularmente, tais pessoas são conhecidas como psicopatas. Por outro lado, existem indivíduos que se apresentam no extremo oposto da psicopatia. Neles, a empatia se manifesta com tamanha intensidade que se tornam incapazes de não se imaginarem sempre no lugar do outro. Em outros lugares, chamei esse fenômeno de empatia patológica. Tais sujeitos estão presos a uma condição subjetiva que ouso nomear de hiperidentificação com o outro. O mais notório dentre os efeitos dessa condição é a quase impossibilidade que essas pessoas sentem de discordar do outro, ainda que possuam uma opinião ou posicionamento radicalmente opostos ao do interlocutor, ou conquanto saibam que o ponto de vista do outro é moral ou eticamente deplorável, tais indivíduos simplesmente não conseguem manifestar sua discordância. Imaginam-se na pele do outro e experimentam imaginariamente todos os afetos desprazerosos que ele poderia sentir diante de alguém que apresente uma opinião contrária. Assim, na tentativa de preservar o outro do desprazer, tais indivíduos se calam e concordam com o posicionamento alheio. Desse primeiro sintoma decorrem outros, como o medo de dizer não. Afinal, se o indivíduo não consegue dizer ao outro o que pensa, não conseguirá, do mesmo modo, resistir às suas demandas, sendo incapaz de recusá-las. Em alguns momentos, contudo, o antagonismo entre as opiniões do indivíduo e as do outro será tão forte que o sujeito eventualmente acabará por expressar seu posicionamento, ainda que de modo contido ou indireto. O sujeito, todavia, está tão hiperidentificado ao outro que imediatamente já se imagina no lugar dele, escutando uma opinião
opinião contrária, o que lhe faz sentir-se imensamente culpado. Vamos lá, um minutinho só. Antes de entrar no comentário, gente, eu adoro rede, adoro rede. Eu ganhei uma rede da minha filha e aí pedi para o Zé, que é o senhor que me ajuda aqui em tudo, na reforma, né, que a gente fez, e para que ele pudesse instalar os ganchos para mim. A casa é tão antiga que na hora que ele, né, foi quebrar, tem que chumbar, né, o gancho, transpassou para aqui na parede do meu quarto e quebrou atrás da minha cama. Então ele tá tendo que consertar e a minha cama tá toda fora do lugar. E eu vim gravar um vídeo agora, falei, deixa eu aproveitar esse momentinho e tava aparecendo aí a cama toda meio danada. Aí eu fui arrumar. Só Deus na causa, né? Mas depois que tiver tudo no lugar, vou estar com a minha redezinha que eu amo de paixão para dar uma descansadinha na rede. Vamos lá. Gente, então ele é psicólogo, tá? Psicólogo e psicanalista, ok. Eu quero dizer, né? O oposto então da empatia seria a psicopatia, que é a incapacidade total de se colocar no lugar do outro e de não ter sentimentos nenhum de arrependimento, de tristeza em relação a promover qualquer tipo de situação desprazerosa ao outro. Obviamente, a psicopatia também é um espectro, isso eu fui aprender com a minha querida amiga psiquiatra Simone Marangoni. Então nós temos diversos graus de psicopatia, ou seja, desde aquele, né, que a gente imagina, que a gente brinca, é o Chico Picadinho, que mata, come, pica, e até pessoas que têm essa característica, mas que num grau menor, que convivem com a gente no nosso dia a dia, mas que têm características psicopáticas. Então, é importante a gente também identificar pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes com essas características. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ouvi a doutora Ana, eu esqueci o nome dela, não vou conseguir pegar agora, aquela que escreveu um livro, A Morte é um Dia para se Viver, alguma coisa assim, que trabalha com pacientes terminais, aliás, que eu adoro o que ela fala, vivo vendo vídeos que ela coloca também na internet, me lembrando muito, eu que tive a felicidade de, durante a faculdade, conhecer o trabalho da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que já desencarnou, né? Mas que foi uma médica psiquiatra que começou a trabalhar com pacientes terminais, que identificou os 5 estágios, né, das fases da pessoa que está terminal e que também correspondem às 5 fases do luto, etc, etc. E que foi importantíssimo na minha formação ter lido o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross sobre a morte e o morrer. Quem quiser, é uma dica que eu dou, quem gostar desse tema, obviamente, a morte é parte da vida e, portanto, falar sobre morte não é nada que esteja numa questão de desequilíbrio. Mas o que a doutora Ana contou e que me impactou profundamente é que ela, na sua formação como médica, percebia que não havia nenhum tipo de cuidado com os pacientes terminais. E quando ela perguntava se não havia nada que pudesse ser feito para minimizar a dor daquelas pessoas que estavam próximas de partir, que simplesmente a resposta não há nada a se fazer. E que o fato dela se preocupar com esses pacientes foi colocado para ela que ela não tinha muita condição de ser médica, porque ela sofria de uma empatia patológica. Ela é uma médica que defende, que trabalha com cuidados paliativos, né? Que são
cuidados que a pessoa tem para minimizar o seu sofrimento antes da sua partida. E aquilo me chocou tanto. Empatia patológica? Como assim? Empatia é uma das capacidades mais desenvolvidas do ponto de vista espiritual, e hoje, além de nós termos o quociente de inteligência que foi desenvolvido lá atrás, sei lá, década de 60, né? Quando entrei na faculdade em 79, era o boom dos testes de QI, né? Quociente intelectual, todo mundo sendo classificados aí, se tinha uma inteligência normal, se estava abaixo da média, se podia ser considerado uma pessoa já superdotada, como é que era, né? Todo mundo com muita curiosidade nesse sentido. Depois veio com Daniel Goleman o conceito de inteligência emocional, que onde ele colocava que não adiantava ter um QI muito alto se eu não tenho capacidade de gerir as minhas emoções, gerir meu tempo, etc. E que muitas vezes a minha vida também não ia para frente, eu não tinha prazer, não tinha bons resultados devido à falta desse quociente emocional. Depois do quociente emocional, nós temos agora, até eu preciso fazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso, outro conceito que é o QS, que né, é a sigla em inglês, quociente espiritual, né? Então, que fala das virtudes, vamos lá, traduzir para o nosso linguajar, virtudes da quinta dimensão, empatia, compaixão, capacidade de perdão, de compreensão do outro, não é? De realizar atos altruístas em benefício do próximo, não pensando só em si mesmo, e etc, 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 né? Então, a empatia, ela faz parte desse quociente espiritual que muitos seres estão desenvolvendo nesse momento pelo próprio momento evolutivo do planeta Terra. Então, quando eu vi esse conceito de empatia patológica, foi um soco no meu estômago, porque eu falei, será que eu sofro disso? Porque eu também já fui meio acusada de ser empata demais, você se envolve demais, você se importa demais, isso sai do profissional. Desculpa aí. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, como eu sempre falo para vocês, e vou me importar assim, e vou chorar com o paciente se eu me emocionar assim, porque eu não sou uma máquina, apesar de ter conhecimentos técnicos da psicologia holística, da psicologia kármica, da terapia floral, não me importa o tipo de conhecimento que eu tenha. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano que tenho a capacidade de me colocar no lugar do outro e me emocionar, e não há nenhum problema nisso, não há por que se envergonhar por isso, muito pelo contrário, e é o que eu ouço dos pacientes como o meu grande diferencial em relação à forma como eu atuo, como eu trabalho, o tanto que eu me importo, o tanto que eu crio conexões de alma, como eu já tenho dito para vocês, e vai por aí afora. Então, esse soco no estômago me fez refletir, e aí eu fui buscar, encontrei esse texto, e assim. Então, a gente pode dividir em duas questões. Primeiro, a pessoa totalmente que não tem a empatia, que seriam os psicopatas, que estariam incluídos dentro desse espectro da psicopatia, pessoas que não têm muito a capacidade de se colocar no lugar do outro e que vão gerar situações de desprazer, de sofrimento ao outro, sem ter nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de remorso. Ok, né? Esse é o lado oposto da empatia. Agora, a forma como ele descreve essa hiperidentificação, né, com o outro, como empatia patológica, com a incapacidade de colocar as suas opiniões, né, discordando do outro, porque sente como se o outro fosse
ficar muito triste, então ele vai sofrer, então eu não vou falar nada porque eu não quero fazer ele sofrer. E isso se assemelha um pouco, não tudo, ao personagem do bonzinho descrito pelo espiritualista Gasparetto, não é? E que eu sempre falo aqui em vídeos que seria a incapacidade de dizer não às pessoas, porque eu não consigo lidar com a ferida da rejeição. Eu penso, e do abandono, que estão sempre juntas, né? Eu penso que dizer não para a pessoa, ela vai ficar triste comigo e eu não vou saber lidar com essa rejeição. Essa pessoa pode ir embora da minha vida porque ficou triste, então eu digo sempre sim. Algo me remeteu a esse personagem do bonzinho, mas eu quero fazer aqui uma diferenciação e vejam só, né, se eu pegar pelo exemplo da doutora Ana, que hoje trabalha e dá muitas palestras falando sobre a morte, sobre o morrer, sobre os cuidados paliativos, sobre a relação dela com as pessoas ali que estão em vias de partir e que isso causa uma curiosidade e muitas vezes um espanto, falar de morte de uma forma natural, quando na verdade a morte faz parte da vida, não é? A única certeza que nós temos, dela ter sido taxada como uma pessoa incapaz de exercer a medicina. E hoje, o que ela faz? A grande precursora, a grande defensora dos cuidados paliativos, porque mesmo que eu saiba que aquela pessoa não tem mais o que se fazer, não é? Dentro da medicina convencional, eu posso trazer um conforto emocional, conforto na dor e dor física, né? Para que essa pessoa tenha, no nosso linguajar, uma passagem, um desencarne mais tranquilo, que não precisa ser tão sofrido, tão dolorido como talvez fosse antigamente, né? A pessoa vai ser acolhida e vai receber esses cuidados para ter uma passagem mais tranquila. Ela que hoje trabalha com isso e é uma pessoa de destaque nesse meio. Então, uma pessoa que tem uma empatia patológica, assim como as pessoas quietas, que eu fiz o vídeo agora, né? Acho que foi ontem ou anteontem que eu fiz o vídeo, falando que podem ser pessoas extremamente produtivas, apesar de estarem fora daquele padrão. Eu volto aqui a dizer a mesma coisa. Pessoas excessivamente empáticas, excessivamente dentro desse modelo que nós temos de ninguém se importar com ninguém. Então, quando existe uma pessoa que é empática com o outro, ela pode ser classificada como uma empata patológica, né? E para mim foi um soco no estômago, porque de repente eu posso ser classificada por pessoas que não conhecem o que é a empatia do ponto de vista espiritual, como tendo uma empatia patológica, né? Então, será que nós que temos essa empatia patológica, uma identificação excessiva com o outro, não podemos ter um papel importante também na sociedade? Não identifico na minha personalidade, claro, lá atrás sim, porque tinha o personagem do bonzinho, pelo medo da rejeição e do abandono, a dificuldade de dizer não, mas depois não identifico em mim a dificuldade em me colocar, assim, em me posicionar com um argumento contrário ao que a pessoa pensa, ao que o meu interlocutor pensa, porque se fosse assim eu não conseguiria nem exercer a minha profissão, porque eu tenho que identificar pontos de conflito, pontos onde, na minha opinião técnica, estão causando problema àquela pessoa e eu tenho que falar sobre isso. Então, eu vou discordar da pessoa, apesar de ser empata, apesar de sentir o sofrimento dela, apesar de ter essa conexão de alma com as pessoas, que é a forma que eu estabeleço, inclusive para ter essa empatia.
né? Então, definitivamente eu não me considero uma pessoa empata patológica. Tô aqui me defendendo porque me chocou tanto esse termo, me chocou tanto. Eu jamais imaginei que existisse dentro da psicologia ou dentro da psiquiatria um termo que pudesse falar sobre isso. Claro, me chocou por eu ter conhecimentos na área da espiritualidade. Claro que se a gente for analisar somente dentro da psicologia convencional ou da psiquiatria, talvez isso realmente fuja à normalidade, que é aquilo que se apresenta de uma maneira grande, né, dentro dos profissionais, dentro das pessoas, né? O comportamento que mais aparece, ele entra dentro, né, estatisticamente considerado como normal, ou seja, é o que mais aparece. Isso vai fugir, com certeza, porque não é todo mundo assim, porque exige de você que você tenha um grau evolutivo um pouco maior e uma capacidade espiritual da empatia desenvolvida ao longo desse processo evolutivo, desenvolvida com maior intensidade, não é? Tô aqui me defendendo porque achei chocante encontrar algo que possa ser considerado como algo patológico, o fato de alguém ser excessivamente empático, certo? Quero trazer esse debate aqui. Coloquem a opinião de vocês sobre se vocês acham que uma pessoa pode ser excessivamente empática e isso trazer algum prejuízo nos relacionamentos interpessoais ou se isso de verdade só vai ajudar, certo? É um questionamento que eu trago para a gente refletir aqui juntos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.